Irmãos, para a nossa edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8, e hoje nós vamos ler do verso 9 ao verso 15. Assim diz o Senhor: Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também, isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo, nós pedimos a tua bênção sobre nós mais uma vez. Agora, Senhor, para prestar atenção na pregação da tua palavra. E assim, ó Deus, suplicamos o teu favor. Abra o nosso entendimento, ensina-nos e dá-nos força para praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. Nós vivemos num lugar complicado, o mundo. O mundo é cheio de coisas ruins. O mundo é cheio de gente ruim. O mundo é cheio de práticas ruins. E às vezes nós nos sentimos ofendidos com tanta coisa ruim que acontece. As injustiças nem sempre aparecem. E quando elas aparecem, não são remediadas de imediato. Muita gente boa, que faz coisas boas e justas, não tem lugar em cena. São esquecidos. Isso acontece em muitos lugares. Pessoas as quais entregaram sua vida por um projeto e talvez nós já utilizamos esse projeto, mas nem sabemos quem elas são. Imagine-se usando uma tradução de Bíblia no seu idioma, uma leitura bíblica que você nunca tinha feito. Isso é fruto de um trabalho de muitos missionários que empenharam a vida inteira. Muitos deles não têm o seu nome escrito na história. A nossa Bíblia em português tem. Você sabe que é a Revista e Atualizada, não é? Mas Revista e Atualizada de quê? João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada. Agora tem a Nova Almeida Atualizada. João Ferreira de Almeida. Esse nome está escrito na história. E nós desfrutamos de uma benfeitoria dele. Mas quantos são o que nós não temos escrito na história? Quantas são as pessoas que morreram e foram enterradas como indigente? Conta-se a história, por exemplo, do pastor José Manuel da Conceição. O primeiro pastor que foi convertido ao Senhor Jesus aqui, depois do trabalho do missionário presbiteriano.
Ele era um sacerdote romanista, e se converteu. Conta a história que ele foi achado muito tempo depois da sua morte como que um indigente. Mas outros recebem a pompa de serem sepultados com honras militares, por exemplo. Mas são pessoas injustas, que fizeram mal, mas lá estão, por causa da sua posição antes da morte, muito provavelmente, e assim vai. Este é o nosso mundo, e só há uma solução para ele. Só há um caminho a se seguir. Porque se não for assim, meus irmãos, nós vamos tentar resolver com as próprias mãos. E é assim que o homem gosta de fazer, resolver com as próprias mãos. Ah, mas o processo vai demorar, vamos resolver a gente. Não, tem que mudar a lei, não vamos esperar a lei mudar. Vamos. A gente faz isso em casa. Quanto mais fora de casa. Meus irmãos, este texto nos apresenta esta realidade que é recorrente para nós em Eclesiastes. O pregador olhando para as injustiças que há no mundo. O pregador olhando para as coisas que são feitas às claras, mas que muitas vezes não valem nada. E assim nos orientando a viver de uma maneira agradável ao Senhor. No texto de hoje nós veremos que só há uma maneira de ter as práticas de justiça, que é temer ao Senhor. E compreender que as coisas aprazíveis da terra são criadas por Ele e concedidas por Ele. Sabendo que os que temem a Deus terão bom termo em todas as suas ações, ao passo que os perversos serão como a sombra. É isso que o texto nos ensina hoje. Você verá alguns contrários aqui, alguns paradoxos, e esse texto é bem bonito no sentido, no que diz respeito à sua poesia, ao seu recurso poético. Olha só que interessante no versículo de número 9. Ele vai mostrar para nós que os homens são maus. Mas nos versos 10 e 11, ele vai mostrar que os homens são injustos. O contrário está posto no verso 12, 13 e 14, ou nos versos. A justiça de Deus, em contraposição à injustiça dos homens. E vai terminar no verso 15 dizendo que Deus é bom. Isso é muito bonito nesse texto. Os homens são injustos, são maus, Deus é justo e é bom. E nós ficamos com o Senhor. Certo, gente? Amém. Amém. Portanto, há um único caminho a seguir. Esse é o tema da mensagem de hoje. O único caminho a seguir. Vamos ver duas coisas aqui. Do verso 9 ao verso 11, este caminho tem uma característica. O único caminho a seguir não é estabelecido pelos homens, pois eles são maus. O único caminho a seguir não é estabelecido pelos homens. E a segunda coisa está entre o verso 12 e o verso 15. O único caminho a seguir é para aqueles que temem a Deus e desfrutam de sua bondade. Vamos lá? Por que que esse texto nos impacta tanto e deveria mudar a nossa maneira de pensar e de agir? Porque, meus irmãos, a humanidade foi criada por Deus e foi marcada por Ele com os próprios atributos dele e dotada pelo Senhor com autoridade para governar a criação. Nós fomos criados distintos do restante de toda a criação. Recebemos sobre nós atributos, perfeições de Deus. Em nós elas não são perfeitas, mas elas procedem de Deus e nele tudo isso é perfeito. Porém, com a entrada do pecado no mundo e por causa da desobediência da humanidade à vontade de Deus, a própria vontade do coração passou a ser a referência de todos os atributos com os quais o Criador habilitou suas criaturas. Agora preste atenção, olha como a coisa funciona na prática. Sendo assim, o que era para ser pautado por justiça torna-se
a prática deliberada de injustiça. O que era para ser um ato de bondade torna-se atitude que visa o bem de si próprio e não considera os outros. O relacionamento com Deus se desfez e sua busca por sentido tornou-se vapor ou correr atrás do vento. Somente o Senhor, meus irmãos, pode restaurar o nosso relacionamento com o homem. Os propósitos do coração humano e a prática de vida que revela as suas perfeições divinas. Só Deus pode nos transformar. Só Deus pode dar um jeito no Brasil. Só Deus pode dar um jeito no seu casamento. Só Deus pode dar um jeito no seu relacionamento entre você e seus filhos, no seu trabalho. Só Deus, só o Senhor. Só o Senhor. O Senhor enviou o seu unigênito Filho ao mundo para representar a humanidade, visto que o primeiro homem falhou, e justificar os pecados daqueles que ele amou, os substituindo no pagamento da dívida por seus maus atos. Irmãos, ainda que nós estejamos estudando o livro de Eclesiastes no Antigo Testamento, nós podemos ver a bênção de ser salvos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Deus encarnado e, ao mesmo tempo, o modelo de obediência, temor, justiça e santidade. Somente por meio dele nós podemos viver em paz com Deus, desfrutando das bênçãos que ele nos dá. Só existe um caminho. E adiantando o fim da mensagem, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa ver Cristo sendo este único modelo. A gente se decepciona mesmo. Bastante. A gente se assusta bastante. E é só o Senhor que pode restaurar isso. Assim como é só o Senhor que pode restaurar a nossa vida, o nosso coração e o meio onde nós estamos. Por isso, o único caminho a seguir, em primeiro lugar, do verso 9 ao verso 11, não está estabelecido pelos homens, pois eles são maus. A referência deste único caminho é Deus. Pastor, mas ao redor eu só vejo criação de gente ruim. Eu sei, eu também vejo. Eu vivo no mesmo mundo que você. Às vezes parece que não, as ideias que eu tenho, as coisas que eu falo, parece que eu vivo em outro mundo. Mas a gente vive no mesmo mundo. Eu estou em contato com as mesmas atrocidades que vocês têm contato. Porque os homens são maus, mas o caminho para nós seguirmos não é aquele estabelecido pelos homens. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas o crente não pode. Porque a nossa referência não são os homens, é Deus e a sua palavra. E a nossa resposta não precisa ser dada para os homens, precisa ser dada ao Senhor. Essa é a relação que nós temos com o Senhor. Veja só que no versículo de número 9, Salomão vai ressaltar a maldade dos homens. Tudo isso eu examinei, uma tradução mais literal, ou um sinônimo do sentido mais estrito da palavra vi, deste verbo vi. Tudo isto vi, mas ele não apenas ficou observando, ele examinou. E ele está neste exame há muito tempo no livro. Tudo isto eu examinei quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Lembra desta referência? Ele colocou no início do livro. O que acontece em cima do sol e o que acontece debaixo do sol. E sempre quando ele vai enfatizar isso, ele está nos olhando, nos fazendo olhar para as ações dos homens. Sempre assim. Então ele se empenhou aquilo que é feito debaixo do sol. E aí ele observa esta situação de maldade. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Irmãos, o apóstolo João escreveu uma vez na carta dele assim, ó: não se enganem, o mundo nos odeia. Eu vou parafrasear essa frase dele, tá bom? Não se enganem, tem gente ruim. Tem gente ruim, com coração ruim. Ah, pastor, é possessão. Às vezes não é.
é uma inclinação para o mal. É como aquele homem de Provérbios, que o livro de Provérbios vai dizer que à noite ele não descansa, ele fica maquinando o mal. Tem gente ruim. Não se engane. Os homens são maus e os homens são injustos. Veja a partir do versículo de número 10. Ele também examinou estas coisas e viu que tem gente que não deveria receber honra e recebe no momento da sua sepultura. Olha só. Perversos são sepultados e entram no repouso ou no descanso, ao passo que aqueles que iam ao culto, prestar o culto, que andavam no santo lugar, que frequentavam o santo lugar, são esquecidos na cidade, onde fizeram o que é correto, o que é justo, ou, como está na nossa tradução, o que fizeram o bem. Que tristeza, que injustiça. Malemar aqui no Brasil, algum crente recebe nome de avenida ou de rua. Já reparou? Assim, ó, é vez por outra. Aqui na nossa região ainda tem bastante. Lá em São Paulo são poucas ruas, nossa, pouquíssimas. E aí as outras pessoas têm o seu nome escritos na história e algumas dessas pessoas deveriam ter o seu nome apagado da história. Os homens são injustos. Eles dão honra a quem não deveriam dar. E a quem eles deveriam honrar, eles não honram. E aí, tem um outro problema com a injustiça dos homens, no versículo de número 11. A sentença sobre a obra má demora a sair. Minha tia foi escrivã e aposentou-se como escrivã do cartório de um fórum lá da nossa cidade. E na época não tinha digitalização. Quilos e quilos de papel para serem transcritos. E depois de decisões para serem tomadas, a sentença nunca saía. E nós temos um dispositivo legal que é o tal do trânsito em julgado. Você já se acostumou a ouvir essa expressão, infelizmente. Eu não sou da área do direito. Tem gente que já estudou direito. O presbítero José está ali com vademecum, só vendo se eu estou falando alguma impropriedade. Brincadeira. Mas tem o tal do trânsito em julgado. E aqui no nosso país, enquanto não sai o trânsito em julgado, parece que as pessoas têm autorização para fazer o que elas quiserem. E continuar praticando o mal. Ah, mas não saiu o trânsito em julgado ainda. Então pode. É como se a pessoa dissesse assim, então pode. É claro, estou recortando o nosso país. Eu sei que isso acontece em outros países, irmãos. Estou recortando o nosso país. A sentença não sai. E aí o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Pede medida protetiva, não adianta nada. Porque ele vai lá e termina o serviço. E assim vamos. Vamos com essa demora. E o coração do homem vai continuar praticando as coisas. Por isso que o único caminho a seguir não é estabelecido pelos homens. Porque o coração deles, por mais bonzinhos que eles sejam, só falta ser crente, é marcado pela maldade e pela injustiça. Quando é que eles cometem o mal, mesmo sendo bonzinhos aos nossos olhos? Quando eles só veem o seu próprio interesse, a despeito das necessidades de outras pessoas, por exemplo. É maldade, é injustiça, é ser parcial na resolução da justiça. Como é que nós fazemos agora? Meus irmãos, nós não podemos pautar a nossa vida com aquilo que os homens ímpios colocam para nós. Nós servimos ao dono do universo.
Nós servimos ao Senhor das leis. Ele que é o Deus soberano, ele que é santo e que é justo e que é bondoso. A glória do Senhor enche toda a terra. E nada acontece sem a permissão e a direção dele. Nós precisamos nos quedar a este fato. Os homens podem estabelecer normas, os ímpios. Nós precisamos responder em obediência a muitas instituições, como nós estudamos na semana passada. Mas o parâmetro a ser seguido vem de Deus e não pode ser estabelecido pelos homens. Não caia naquela de, aqui, se não for assim, não funciona. Não faz isso. Porque os homens são maus e são injustos. O pecado entrou no mundo, e você não pode se esquecer disso, pela desobediência de um só homem. Mas tornou todos os homens pecadores e voluntariamente desobedientes à vontade de Deus. Todos pecaram e necessitam da misericórdia do Senhor para terem os seus corações transformados completamente, no sentido de ficarem dispostos para o bem e não dispostos para o mal, como a gente leu aqui no verso 11. A solução para toda esta condição está em Cristo. Em Cristo somente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Veja o apóstolo Paulo fazendo um destes exercícios nesta carta. Ele cita alguns salmos a partir do versículo de número 10, dizendo que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem sequer, nenhum sequer. E o que eles falam procede de uma garganta que é um sepulcro aberto. Procede de língua que urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm a cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Assim éramos eu e você antes do Senhor Jesus nos encontrar. É desse jeitinho aqui. Talvez você era uma pessoa mais pacata, mas o seu coração e a sua boca estavam com esta situação aqui. E aí o Senhor nos encontrou e nos transformou. Veja só o versículo de número 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O único caminho a seguir não é estabelecido pelos homens. Eles são maus. Mas Deus tem o poder de nos fazer bons e justos em Cristo Jesus. Porque Ele, Deus, é o justo e o justificador daquele que tem fé no seu unigênito Filho. Enquanto o seu coração não for alcançado pelo santo evangelho do Senhor, você estará com seu coração voluntariamente e inteiramente disposto a praticar o mal. A partir do momento em que o Espírito Santo alcançar o seu coração e o transformar, você então estará inclinado a fazer o bem, tendo o bem, a bondade e a santidade e a justiça como referência somente em Deus. E aí dá para viver nesse mundo mesmo assim, porque é o Senhor quem nos livra. O próprio Cristo pediu: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E em outro momento disse aos seus discípulos: no mundo vocês vão passar por aflições mesmo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. É ele também o padrão de humanidade agradável a Deus a ser perseguido.
O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. É em Cristo o padrão e o único caminho a ser perseguido por nós. O único caminho não é estabelecido pelos homens, mas diante de tantas incertezas do mundo e da maldade dos homens, esta única saída está em Deus. E o único caminho é para aqueles, segunda lição, é para aqueles que temem a Deus e desfrutam da sua bondade. Veja então o contraponto que o pregador faz aqui no capítulo 8 de Eclesiastes. No primeiro momento, como nós vimos, ele mostra a maldade e a injustiça dos homens. No segundo momento, ele mostra a justiça de Deus e a bondade de Deus. Olha só, ele vê outras coisas. Vai dizer que se um pecador fizer 100 vezes o mal e os dias dele se prolongarem, ele sabe que alguma coisa vai acontecer com ele. Vai acontecer. Irmãos, vai acontecer. Mas tinha que pegar agora, pastor. Eu sei. Nós estamos vendo as mesmas coisas. Mas se não acontecer, o Senhor vai pegar ele. Mas eu queria que fosse agora, pastor. Se não for, o Senhor vai pegar ele. Você tem essa noção como crente? Ou não? A maldade e a injustiça é tanta que você já perdeu a esperança em Deus. É que colocando a frase assim não dá para responder afirmativamente, né? Mas é assim mesmo que a gente faz. É desse jeito que a gente age. Quando a gente fala assim, não, esse país aqui, não, lá em casa, meu casamento já era, pastor, é isso aí. A gente não está mais dando esperança, não tributando assim a esperança de que Deus tem o poder de restaurar. É assim que a gente faz. O Senhor vai pegar ele. Pode ficar à vontade. O Senhor vai pegar. Isso aí era um adesivo para você colocar no seu carro. Né? Não aquelas coisas assim, como é que é? Dirigido por mim, guiado por Deus. Foi Deus que me deu, presente de Deus. Que isso aí faz vergonha no evangelho toda vez que você faz uma atrapalhada no trânsito com esse adesivo lá atrás, né? Mas faz um adesivo desse, o Senhor vai pegar ele. Fazer sucesso. Porque o Senhor vai pegar a gente. Se não agora, no dia final. E aí não vai ter como escapar. O próprio Deus fala que a ele pertence a... Você conhece esse versículo? Está na Bíblia. Ao Senhor pertence a vingança. E ele diz, eu retribuirei. Em outro texto da Bíblia, nós vemos o autor da carta instruindo aqueles leitores crentes. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos confiar que o nosso Deus, justo, bondoso, soberano, está conduzindo a história para o propósito santo que ele estabeleceu, para o louvor da glória dele. E assim nós nos beneficiamos. Haverá momentos em que nós precisaremos ficar contritos, derramar a nossa alma mesmo diante do Senhor, pedindo que Ele haja, que Ele intervenha. Mas ainda assim o Senhor está governando. E nós podemos ficar em paz, aguardando pela intervenção do Senhor. Veja só o versículo de número 13. O perverso não irá bem. Completa os dois aqui, 12 e 13. Ainda que ele passe a fazer 100 vezes mais de maldades, e os dias dele se prolonguem, o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra. Parece que a gente está lendo o Salmo 1. Salomão não usou o termo do pai dele. O pai dele usou, serão como a palha que o vento dispersa. Salomão usou, serão como a sombra, visto que eles não temem diante de Deus. Porque, meus irmãos, só tem um caminho. E eu fiz questão de destacar isso mesmo. Eu saltei para a gente fazer um destaque.
Volta lá no finzinho do verso 12. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Só tem um caminho. E há como ser justo e bondoso, só se nós estivermos temendo ao Senhor. E tem mais injustiças que são remediadas pela bondade de Deus. Olha o versículo 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. Você já reparou isso? E aí nós somos muito crentes, às vezes, e aí pega a gente numa semana ruim, que a gente orou pouco, não leu muita Bíblia, e aí a gente vê assim, ó, um perverso, um justo se dando mal, né? Recebendo como se ele fosse um perverso. Aí a gente fala assim, faltou sorte. Faltou um pouquinho de sorte. É curioso como a gente reage assim. Parece que a gente só vê esse plano aqui. Que alguém se dá bem ou que alguém se deu mal. Só isso. A gente desconsidera o Senhor rapidamente. Mas também há o perverso a quem sucede segundo as obras dos justos. E isso não vai permanecer. Eu queria só destacar algo de novo para você ter a certeza, mesmo que nós já tenhamos passado por este versículo. Veja só o versículo de número 10. Quando termina dizendo, tudo isto é vaidade. E agora o versículo de número 14. Tudo isto é vaidade, ou não passa de vaidade. Meus irmãos, vocês se lembram do significado de vaidade aqui em Eclesiastes? É vapor. É fumaça. Então, quando Salomão constrói essa poesia, ele está dizendo assim, eles podem fazer o que for, a história deles vai virar vapor. E o crente permanece. Ah, mas que injustiça que cometeram. Foi uma grande injustiça. A gente chora até hoje por isso. Mas haverá um dia em que essa história será apagada. Se tornará poeira, palha que o vento dispersa. Mas e o justo permanece. E permanecerá eternamente, porque está salvo em Cristo Jesus. Salomão termina o texto nos dando uma boa dica para superar essas dificuldades que a gente encontra no mundo. Tanto a maldade quanto a injustiça. Veja o verso 15. Eu exaltei a alegria, porque para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, tá bom? Acima do sol, que há melhor? O Senhor. Não há outra coisa melhor que existe. Mas debaixo do sol. Desfrutar das coisas que o próprio Deus nos dá. Não há nada melhor do que comer, beber, alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, nós somos aconselhados a desfrutar da bondade de Deus. A gente já passou por esta avenida em Eclesiastes, onde nós fomos aconselhados, inclusive, a ter um tempinho para distração, para divertimento, nem que seja uma fração de segundos, até fora do que os celulares podem nos dar, de tranquilidade, de apreciação da beleza, dos sabores, dos cheiros. Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Essa é uma das partes do nosso fim principal. Como diz lá a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se ou gozá-lo para sempre. O Senhor nos dá bênçãos sem medidas. Nós precisamos desfrutar. E desfrutando destas bênçãos, nós vamos ter um viver mais adequado, mais tranquilizado. Porque os dias são maus mesmo. É cada coisa. Agora vamos ver se sai a delação premiada. Alguém tem que falar, gente. Certo? Só continuando da semana passada. Semana passada a gente estava numa torcida, agora nós estamos em outra. Alguém tem que falar.
A verdade tem que aparecer. Ah, o pastor está muito político. Não, não. A verdade tem que aparecer no seu emprego, no seu casamento, lá no relacionamento com os filhos. Os filhos estão pisando na bola, a verdade tem que aparecer. E vai aparecer. Porque o Senhor é o Deus de luz e não de trevas. É nesse sentido que a gente precisa compreender as coisas e desfrutar daquilo que Deus nos dá, para que a nossa vida aqui neste mundo que jaz no maligno seja melhor, mais doce. Tem gente que não pode com doce, então outra coisa, mas que seja agradável. Tá bom? Que seja agradável. Só há um caminho, o único caminho a seguir. E este caminho é para aqueles que temem a Deus e desfrutam da sua bondade. Irmãos, Cristo é a expressão da bondade de Deus. A expressão máxima. Ele veio ao mundo para salvar o homem que tem um coração inteiramente voltado para o mal. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 2. Ele também Cristo demonstrou como nós devemos nos relacionar com as dádivas que Deus nos concede, tais como comer, beber e se vestir. Lembra de Mateus 6:23? Por que vocês andam ansiosos? Não andem ansiosos com coisa alguma, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão beber. Busquem a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós sabemos o caminho. Cristo é esse caminho. E nós não podemos voltar dele. Este caminho nos dará conforto para viver num mundo que está destruído. E este caminho nos dará a esperança de aguardar a restauração de todas as coisas. Cristo Jesus é este caminho. Então, algumas aplicações aqui para nós colocarmos em prática nesta semana. A primeira delas, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Com a palavra de Deus. Ela deve ser o seu prazer de dia e de noite. Pastor, não dá de dia e de noite. Não, você entendeu o que é para fazer. Você deve ter prazer em estar em contato com a palavra do Senhor. Cuide do seu coração para você desfrutar da bondade de Deus. Para você interpretar os fatos da maneira correta. Para que você seja sábio e não nécio. Como a gente leu na liturgia, encha-se do Espírito Santo. E haja baseado na palavra de Deus, cuide do seu coração. Esteja pronto para lutar com as armas de Deus. Tanto as de defesa, quanto as de ofensiva. Mas se o dia mal vier sobre nós, para que nós saibamos vencer o dia mal e permanecer inabaláveis quando isso acontecer. Cuide do seu coração. Alguém comentando o que aconteceu na semana, depois de a gente conversar um pouco sobre alguns detalhes, esse irmão aqui da nossa igreja falou assim: pastor, que assustador, a gente começa o dia e não sabe como ele vai terminar. E é assim com todo mundo. Nós precisamos estar atentos a essas mudanças, porque às vezes elas são mudanças do nosso próprio coração. E o Senhor está nos colocando no único caminho que deve ser seguido. Segunda coisa, não se assuste com a maldade dos homens. Poderia ter uma outra palavra aqui, eu fiquei procurando a palavra e ficou assuste, tá? Mas não se espante com isso, é esperado. Essa é a ideia. Agora um professor de seminário me diria, você teve que explicar, a ideia não foi boa. Mas não se espante, não se assuste com a maldade dos homens, eles são assim mesmo. Pés velozes para fazer o mal. Mãos que desejam derramar sangue. Os ímpios são assim. Não se assuste, não se assuste. Imediatamente busque ao Senhor por graça e por misericórdia. Isso pode acontecer com você,
mas isso pode continuar acontecendo no nosso país sem te afetar diretamente, mas a gente fica impactado. E nem precisa ficar assistindo aqueles programas policiais. Cada coisa absurda que acontece. Não se assuste com essa maldade dos homens. Por outro lado, e essa é a terceira coisa, confie na justiça de Deus. Descansa. Lembra de novo do adesivo. Deus vai pegar ele. Vai pegar. A justiça virá. Se não agora, no dia final. E a gente precisa que muitas coisas sejam feitas por justiça. Ore ao Senhor pedindo isso. Ore ao Senhor. Mas fulano de tal precisa ficar preso. Ore para ficar preso. Ah, mas um documento tinha que aparecer aqui porque aí ia dar certo. Então ore para o bendito documento aparecer. Ore, peça ao Senhor. Confie na justiça do Senhor e não na dos homens, porque os homens são maus e são injustos, como a gente viu no texto de hoje. E por fim, depois de olhar, cuide do seu coração, não se assuste com a maldade dos homens e confie na justiça de Deus, desfrute das bênçãos que o Senhor te dá. De todas elas. Desde o amanhecer, o respirar da manhã, até as coisas materiais. Desfrute destas bênçãos. Elas vêm das mãos do Senhor. Elas podem ter vindo na mão de alguém, algum humano foi lá e te entregou. Você nem soube como agradecer. Pode agradecer também. Mas agradeça ao Senhor. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Tiago 1,17. É dele que vem. Então nós devemos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, desfrutando daquilo que ele nos dá. Então, meus irmãos, diante de tantas incertezas no mundo e da maldade que os homens podem cometer, só há uma maneira de agradar o Senhor e contemplar a sua bondade. Só existe um caminho a seguir. E ele é para aqueles que temem a Deus e desfrutam da sua bondade. Vamos ler João capítulo 14 para nós encerrarmos. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí o Tomé perguntou: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Vamos ler todos juntos o verso 6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe a nos aprofundar no conhecimento sobre Cristo, para amá-lo mais, para confiar mais nele e para descansar que o nosso Deus é bom, santo e justo e está reinando todas as coisas para o bem nosso e para o louvor da glória dele. Descanse no Senhor e siga pelo caminho de verdade e de justiça que ele estabeleceu para nós. Que Deus nos abençoe.